Salve, salve, torcedor São Paulino! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal para trazer algumas notícias que saíram aí, né, nesse final de semana e no começo dessa semana, nessa segunda-feira que a gente está gravando o vídeo. Aconteceu algumas coisas aí, acusações aí de empresário contra o Zubeldia. O negócio está meio quente lá no São Paulo. Eu vou trazer essas informações para vocês, mas de antemão peço o seu like no vídeo e a sua inscrição no nosso canal para que a gente continue trazendo aqui a nossa opinião e trazendo as notícias para vocês sobre o tricolor paulista, que é nosso time do coração. Né? O que aconteceu hoje? Teve uma polêmica muito grande aí, desde o início da manhã, né, em que o empresário Wagner Ribeiro, né, que ele tem um jogador da base, não sei se é o Rian Francisco, né, mas já trouxe vários jogadores para o São Paulo, só que ele, né, postou lá, só que depois apagou. Aí a gente não sabe se é verdade, se não era, porque o cara posta e depois apaga, ou ele se arrependeu por quê? Ou era mentira. Isso aí a gente ainda não sabe, né? Mas assim, por que o cara ia vir e fazer isso, fazer essa postagem? Porque ele sabe que todo mundo ia chegar aos ouvidos de todo mundo, né? Torcida do clube, e aí depois de um tempo, né, algumas horas ele vai lá e apaga, né? Apagou por quê? Né? Foram lá, calaram ele, ameaçaram, o que aconteceu? Alguma coisa feia aconteceu, né? Mas ele postou lá e falou algumas coisas sobre o Zubeldia, né? Depreciando o Zubeldia. Falou, ó, eu vou ler as palavras dele, né? Ele disse que o Zubeldia afastou e humilhou o Moreira, né? O nosso lateral direito que já devia ser titular, né? Falou que humilhou um médico no CT na Barra Funda. Também diz que afastou e humilhou 5 jogadores durante um treino e também se referiu ao Zubeldia como um palhaço vestido. Então, foi essas as principais palavras que ele disse nessa postagem, né? E depois foi lá e apagou. Aí fica a grande dúvida se era verdade, se foi só para atacar o cara, para tentar tirar o cara do São Paulo. A gente não sabe. A gente vai ficar sabendo daqui a um tempo. Se vocês podem saber, daqui a um tempo a gente vai ficar sabendo o que realmente aconteceu para um empresário que é grande, né, no futebol brasileiro vir falar uma coisa dessa, né? Aí, falou que humilhou um, depois falou que humilhou outro, humilhou mais 5. Que negócio é esse? Só que aí o cara só fala humilhou, não traz prova nenhuma, ninguém fala nada, né? Já abafaram o caso, ou aconteceu ou não aconteceu. Isso é uma incógnita e vai permanecer por um bom tempo, a gente vai saber só daqui a um tempo. Então essas foram as palavras, né, do Wagner Ribeiro, e a gente fica nessa situação aí de não saber, né? Mas que com certeza deve ter algum probleminha, a gente sabe, porque a gente sabe que tem a questão das panelas, né? Os paneleiros ali, Luciano, Nestor, a gente sabe que é uns caras paneleiros, né? Rafinha. E aí aparece isso aqui agora, vamos ver o que está acontecendo, né? Porque aparentemente é o que a gente fala, a gente não vê os jogadores com aquela, sabe, o cara está querendo derrubar o técnico, mas, né, muitas vezes o São Paulo, os jogadores ficam ali, parece que estão tudo perdido, né? Às vezes parece que não estão com tanta garra, é igual foi esse jogo contra o Atlético Mineiro, né? Jogaram absolutamente nada no começo, tomaram um vareio, depois se ligaram e foram lá, empataram e já era para ter virado e não conseguiu a virada, né? Então fica aí em aberto esse assunto, mas eu vim trazer só a informação do que aconteceu para vocês, mas daí vocês também vão aí nos comentários e deixam o que vocês estão achando, né? O que vocês acharam dessa situação, o que está acontecendo lá dentro do São Paulo, porque tá difícil, né? Aí a gente precisava disso agora? Não precisava disso agora, né? Mas uma coisa é, cadê o Moreira? Por que o Moreira não joga, né? Por que o Moreira não joga? Joga aqui, rarissimamente aqui e ali, e o Rafinha joga até de lateral esquerdo. Então isso daí é uma coisa a se pensar também, né? Vamos esperar o que vai acontecer. Né? Outra notícia é que o São Paulo, o William Gomes, né, do São Paulo, recebeu a promessa, né, do Zubeldia na última entrevista coletiva depois do jogo contra o Atlético Mineiro, e ele afirmou que ia dar mais chance para o William Gomes. Vamos ver, né? Porque depois daquele jogo que tirou ele lá, né, no começo do jogo, no primeiro tempo, nunca mais o moleque praticamente entrou. E é um cara que dá
muita opção para o São Paulo no ataque, nas pontas. Não interessa que tem o Ferreirinha, beleza, tem o Eric, mas o cara é um cara bom, fez aquele golaço contra o Cruzeiro, então tem que dar mais oportunidade mesmo. Agora vamos ver se o Zubeldia vai cumprir a palavra que ele deu, de dar oportunidade para o William Gomes. A gente sabe que ele é um garoto bom e que pode trazer muito retorno, principalmente financeiro, para o São Paulo, né, daqui a um tempo. Então tem que dar realmente essa oportunidade para o garoto da base, né? Outra, só voltando, né, que eu esqueci de falar, o próprio Moreira, ele saiu em defesa, fez uma publicação só em defesa do técnico, né, do Zubeldia, e disse que a única pessoa que pode falar por ele é a empresa que representa ele e que o Wagner Ribeiro não representa ele, né? Então, tecnicamente, ele nem poderia falar em nome do Moreira, né? Isso ele está dizendo, só que o Moreira veio e falou, não, quem me representa é a minha empresa, é a empresa que me representa e só ela pode falar por mim. E aí fica esse negócio aí, né? O cara jogou no ventilador, aí o Moreira vem e fala, tipo assim, ele deu a entender desmentindo. Ninguém pode ficar falando por mim, se tá falando que não pode falar por ele, é porque tá falando que isso não é verdade. E aí, só que assim, né? Fica com essas... Parece que é meias palavras. Chega e fala diretamente. Não, isso não aconteceu de jeito nenhum. Pode até ter acontecido, mas não aconteceu de jeito nenhum. E pronto, e segue a vida. Agora fica com meias palavras. Ah, quem pode me representar? Mas ele não falou exatamente. É mentira o que o Wagner Ribeiro disse, né? Só para finalizar essa questão, que o Moreira veio e falou isso nas redes sociais dele também, né? Para lembrar vocês, gente, que o próximo jogo do São Paulo só vai jogar no domingo, dia 1º do 12, né? O São Paulo ficou uma semana aí jogou no sábado, domingo, até no outro domingo. Só vai jogar contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. E vocês sabem que o São Paulo é meio freguês lá, né? A gente lembra, né? Tem um jogo contra o Grêmio que eu não esqueço, um jogo recente, né? Nem tão recente, já faz alguns anos, que era quando estava o treineiro Diniz, horroroso, né? E o Volpi no gol. E o São Paulo levou 3-0, um chocolate do Grêmio lá na arena deles. E o Volpi tomou aquele gol ridículo do meio do campo. Vocês lembram disso daí? Se não me engano, estava na pandemia ainda, não tinha. E ele tomou aquele gol ridículo. O São Paulo tomou um passeio do Grêmio lá. Ai, olha, a gente tá melhor que o Grêmio tá mal, o Grêmio não tá jogando bem, o Grêmio não tá conseguindo ganhar, tá lá embaixo, já tá brigando contra a zona de rebaixamento. Se não me engano, eles estão 2-3 pontos da zona de rebaixamento, e o São Paulo tá em 6º lugar. Tem que chegar lá, por mais que é fora de casa, e se impor contra o Grêmio. O Grêmio é grande? É um time grande, só que o São Paulo é muito mais gigante do que o Grêmio. Então tem que chegar lá e se impor e tentar ganhar na casa dos caras mesmo assim. Porque a gente precisa, né? Vai ser difícil, muito difícil, porque o São Paulo, ele tá com 59 pontos e está em 6º lugar. Os outros times não vão alcançar o São Paulo. Quem está embaixo com 47, se eu não me engano, é o Corinthians, o Bahia e o Cruzeiro. Eles estão com 47 pontos e o São Paulo está com 59 pontos, né? Essa é a questão. O São Paulo está com 59 pontos, ganhando vai a 62, mas ainda fica distante ainda do Fortaleza, que tem 65 já, fica distante do Internacional, aí tem o Flamengo ali também. Na verdade, o que seria melhor para a gente é que o Flamengo conseguisse ficar no final do campeonato na frente do Internacional, mas isso vai ser muito difícil, porque o Internacional está embalado demais. Era importante que ele ficasse lá em cima, né? E aí ele abriu uma vaga. Se o Flamengo entra entre os 4, ele abre uma vaga. O Botafogo ganhando a Libertadores, abre mais uma vaga e o São Paulo ia direto. Só que do jeito que está se encaminhando, gente, está se encaminhando para o São Paulo, infelizmente, ir para a pré-Libertadores, o que seria ruim. É ruim o São Paulo ir para a pré-Libertadores. Porque vai ter que... os campeonatos já vão começar antes. E então a pré-Libertadores ainda se eu não me engano, já é em fevereiro, já é a pré-Libertadores. Então o São Paulo tem que tentar fazer o máximo possível para ir direto e torcer para o Botafogo ganhar essa Libertadores aí. Tem que torcer muito para o Botafogo ganhar essa vaga aí, né, do título e ganhar a vaga direta, e o São Paulo também ganha a vaga direta, né.
Lembrando que vai ser dia 1º do 12, às 15 horas, horário de Brasília, vai ser o jogo contra o Grêmio lá, né? Vamos ver se o São Paulo consegue essa vitória. Falando em Diniz, né, que eu estava falando, ele pediu o Luciano. Saiu uma informação hoje que ele pediu o Luciano para reforçar o Cruzeiro. Olha, Diniz, horrível, mas chama o Luciano e leva esse cara para lá. Leva. Eu sei, eu reconheço, o Luciano foi importante para o São Paulo, fez muitos gols importantes, inclusive esse ano ele fez gols importantes. Ele é o artilheiro do São Paulo esse ano, mas o Luciano é muito paneleiro. Ele traz muitos problemas, cartões, traz um clima ali dentro do vestiário. Ele foi importante, a gente tem que reconhecer, mas ele é um paneleiro, então se der para ir, vai com Deus, vai pro Cruzeiro para ficar lá perto do Diniz, que é seu amigo, e deixa o São Paulo aqui, porque se você não fosse paneleiro, a gente ia querer que você ficasse. Mas como você é muito paneleiro e traz um clima ruim pro vestiário, vai com Deus para o Cruzeiro, né? Que perdeu a final da Sul-Americana, né? Mas também com o Diniz ia fazer o quê, né? Falha de Cássio e tudo mais. A última notícia que eu vou trazer para vocês é que o Belmonte, hoje ainda, em entrevista à CNN, ele confirmou que o Zubeldia vai ser o técnico para 2025. O Zubeldia vai continuar, vai fazer pré-temporada e vai iniciar o ano na frente do São Paulo. Qual que é a minha opinião, gente? Eu já venho falando alguns dias, alguns meses. Qual que é a minha opinião? O que o Zubeldia fez esse ano, né, toda a campanha dele, há muito tempo o São Paulo não consegue, fora a conquista do título da Copa do Brasil. Ele teve, principalmente quando ele chegou, ele teve números impressionantes e ainda continua muito impressionante os números dele. Então, por mais que tenha a panela e muitas vezes ele cede a panela, eu acho que o Zubeldia tem que ficar, até porque me fala qual que é o técnico que o São Paulo vai trazer. Vai contratar quem aí? Esses refugos que foram demitidos ultimamente? Dos outros times aí que estão brigando para não cair? Eu acho que melhor não, né? Acho melhor deixar o Zubeldia, que ele já está conhecendo, e deixar ele iniciar um trabalho. Se aí, ano que vem, ele for muito mal, aí dispensa e vai atrás de outro. Agora, pela campanha dele, é lógico que não foi a melhor porque a gente queria título, mas pela campanha dele, eu acho que ele merece ficar. Essa é a minha opinião, é lógico que vocês podem discordar. Deixa aí nos comentários, inclusive, vocês querem que o Zubeldia fica? Ou vocês querem que o Zubeldia saia e a gente vai procurar outro técnico? Essa aí é uma questão importante, né? E o São Paulo vai assim, ó, vai ser, vocês sabem que com esse calendário do ano que vem, por causa do Super Mundial, o São Paulo vai iniciar tudo mais cedo, né? Todo mundo vai iniciar mais cedo, então a gente vai ter uma continuidade de vídeo, só que também, quando for para o Super Mundial, a gente vai ficar, a Deus dará, o São Paulo parado, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando, gente, olha, o que o São Paulo perdeu? Se tivesse ido para a final da Libertadores e ganhado a Libertadores, primeiro, vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2025. Segundo, ia se classificar para o Super Mundial do ano que vem, né? Exposição, tudo mais. Terceiro, ia ganhar 300 milhões de reais. Porque quem vai participar, todos os times que vão participar vão ganhar 50 milhões de euros. E nessa cotação, né, euros para real, vai ser mais de 300 milhões de reais que cada time vai ganhar. Isso é uma coisa muito ruim para o São Paulo, porque o Flamengo e o Palmeiras, que já estavam à frente do São Paulo, vão ficar mais à frente ainda, porque eles vão ter mais 300 milhões de reais. O Botafogo, se ganhar, ou o Atlético Mineiro, mais 300 milhões de reais para investir, né? O Fluminense, que está mal das pernas aí, ele ganhou a Libertadores, a última, ele também vai. Então, todos esses times vão ganhar 300 milhões de reais e o São Paulo não vai ganhar nada, porque não ganhou a Libertadores, não foi para o Mundial, desse Super Mundial aí. Então, essa é a dificuldade do São Paulo, dificuldade financeira, como todo mundo sabe. E ano que vem o São Paulo vai ter uma contenção de gasto ainda mais aí, o que vai dificultar ainda mais essas contratações. Vamos ver o que o São Paulo vai fazer ano que vem. Espero que o time continue coeso e que a gente não brigue justamente para cair ano que vem, é o que a gente menos espera, logicamente.
mas a gente sabe que a gente vai ter pouco investimento. Então vai ter que ter mais garra, mais dedicação desses jogadores. E é isso, pessoal. Deixa aí seu comentário, deixa a sua inscrição no nosso canal, deixa o seu like no nosso vídeo e comenta aí se vocês acham que o Zubeldia tem que ficar, não tem que ficar. E essas outras informações que eu trouxe para vocês sobre o nosso tricolor. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado, até mais.